Aqui, vamos lá. Boa noite, Andréia. Quem está falando aqui é o Tarcísio. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que sou fã do canal. Sempre assisto os causos, principalmente à noite, deitado no escuro, e resolvi criar coragem para contar o que eu vivi. Isso aconteceu quando eu ainda era menino, lá no sul de Minas, numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, onde a gente crescia solto na rua, brincando até tarde, sem preocupação nenhuma. Eu tinha meus amigos, a gente jogava bola, empinava pipa, brincava no meio do mato, coisa de criança mesmo, mas tinha um deles que era diferente. O nome dele era Pedro. A gente chamava de Pedrinho. Ele era mais quieto, mais na dele. Não gostava muito de bagunça e às vezes parecia distante, como se estivesse ali com a gente, mas ao mesmo tempo em outro lugar. O Pedrinho era filho da dona Ivone e a dona Ivone não era uma pessoa comum na cidade. Ela era benzedeira, mas não dessas que o pessoal fala só por falar. Ela era daquelas que o povo a respeitava de verdade. Tinha gente que vinha de longe para fazer benzimento com ela. E sempre tinha alguém contando alguma coisa. Uma cura, um livramento, uma coisa que ninguém sabia explicar direito. E com o tempo o pessoal começou a dizer que o Pedrinho tinha herdado o dom da mãe. Na época a gente não entendia muito bem o que isso queria dizer. Mas algumas coisas já começavam a chamar a atenção. Porque às vezes no meio das brincadeiras o Pedrinho parava, do nada. Ficava olhando fixo para algum lugar, sem falar nada, sem responder, como se estivesse vendo alguma coisa. E quando a gente perguntava, ele demorava para voltar, como se estivesse longe, muito longe. Até que um dia a gente resolveu entrar numa casa abandonada lá perto da vila. E foi ali que eu vi, pela primeira vez, que aquilo não era coisa da nossa cabeça. Nesse dia a gente estava brincando de polícia e ladrão, correndo pela rua, gritando, rindo, até que eu e o Pedrinho, para fugir dos outros, acabamos entrando numa casa. Ela ficava meio afastada, no canto da vila. E mesmo abandonada, ainda tinha portas, janelas e alguns móveis largados lá dentro, como se alguém tivesse saído e nunca mais voltado. A gente entrou rindo com aquela adrenalina de criança e foi se esconder no cômodo, que parecia ser um quarto. O chão rangia, o ar lá dentro era pesado, tinha aquele cheiro de poeira, de coisa antiga, parada no tempo. Mas na hora a gente nem ligou muito para isso. Só que, de repente, Pedrinho parou. Ele virou para mim, colocou o dedo na boca, pedindo silêncio. Na mesma hora eu pensei, eles acharam a gente. Achei que eram os outros meninos procurando pela gente na brincadeira. Só que não era isso, porque o Pedrinho não estava olhando para a porta, nem para a janela. Ele estava olhando para o meio do quarto, parado, acompanhando alguma coisa com os olhos, devagar, como se tivesse alguém ali. Eu fiquei quieto, tentando ouvir algum barulho, mas não tinha nada. Nada além do silêncio. Até que do nada o Pedrinho começou a sorrir. Mas não era só um sorriso normal de brincadeira. Era um sorriso como se ele estivesse assistindo alguma coisa. Aquilo me deu um arrepio na hora e eu perguntei baixinho: "Por que você está sorrindo, Pedro?" E ele virou o rosto para mim, ainda sorrindo, e disse: "Elas são muito engraçadas." Naquele momento, meu estômago gelou. O meu também. Eu olhei em volta, o quarto vazio, sem ninguém, e perguntei: "Você está falando de quem?" E aí o sorriso dele sumiu. Ele ficou sério, virou o rosto de novo, olhando para o meio do quarto, e respondeu bem calmo: "Das meninas que moravam aqui. Eu vejo o que elas faziam naquela época." Na hora eu não consegui falar nada. Fiquei travado porque não tinha ninguém ali, só a gente. E mesmo assim ele estava olhando como se tivesse, vendo ali a cena. Depois de alguns segundos, com a voz meio falhando, eu ainda perguntei:
Você vê as pessoas que moravam aqui? E o Pedrinho, sem tirar os olhos daquele ponto vazio, apenas confirmou com a cabeça. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui olhar para o Pedrinho do mesmo jeito. Até então, a gente nem era tão próximo. Mas naquele verão de 1979, alguma coisa mudou. A gente começou a andar mais junto, conversar mais. E, para falar a verdade, eu fiquei curioso demais. Eu queria entender o que era aquilo que ele via. No começo, ele falava pouco, como sempre. Mas, aos poucos, ele foi confiando em mim e começou a me contar. Ele disse que não era em todo lugar, mas que às vezes, quando ele tocava em alguma coisa antiga ou entrava em algum lugar, já que tinha muita história, ele sentia primeiro, como um arrepio, um aperto, uma coisa estranha no peito. E depois vinha a visão. Ele dizia que conseguia ver cenas, pessoas, momentos que já tinham acontecido ali, como se o lugar guardasse aquilo, como se tudo ficasse marcado. Eu, na minha cabeça de moleque, achei que ele via gente morta, espírito mesmo. Mas ele me corrigiu, falou bem sério: não são mortos, é a energia deles, o que ficou. Na época eu não entendi direito, mas achei aquilo incrível, diferente de tudo, e foi aí que a gente ficou amigo de verdade. Eu era um pouco mais velho que ele, maior também, e comecei a andar sempre junto dele, porque tinha uns meninos que não perdoavam. Faziam piadas, chamavam ele de doido, de esquisito, e o Pedrinho nunca revidava, só ficava quieto. Então eu comecei a proteger ele. Não deixava ninguém mexer. E com o tempo aquilo virou uma amizade forte. Mas, junto com essa amizade, vieram outras coisas. Por que eu me arrepiei justamente nessa hora? Outros momentos que eu presenciei e que até hoje eu não consigo explicar. Teve uma vez que a gente estava na escola, sentado na sala, tudo normal, professor explicando, quando do nada o Pedrinho ficou rígido, parado, o olhar perdido igualzinho naquele dia da casa. Eu chamei ele baixinho: Pedro. Ele não respondeu, nem piscava, só ficou olhando para a parede. E depois de alguns segundos ele sussurrou: aqui teve um homem. Ele gritava muito, ninguém mais ouviu, só eu. E aquilo me deu um frio na espinha, porque ele falou aquilo olhando fixo, como se estivesse vendo. Outra vez a gente passou perto de um terreno vazio e ele simplesmente travou. Segurou meu braço com força, forte mesmo, e disse: vamos embora daqui, agora. Eu nem perguntei, porque o jeito que ele falou não parecia um pedido, parecia aviso. E então a gente se afastava. Eu ainda olhei para trás e juro que por um segundo tive a sensação de que não era só a gente ali. Foi aí que eu comecei a entender que aquilo que o Pedrinho via não era só curioso, não era só diferente, era sério. E de alguma forma parecia que quanto mais eu ficava perto dele, mais perto eu também ficava daquilo tudo. E foi então que numa segunda-feira o Pedrinho não apareceu na escola. No começo eu nem estranhei tanto. Achei que ele podia estar doente ou ajudando em casa. Mas quando cheguei em casa naquele dia, minha mãe já veio com a notícia. Disse que a dona Ivone e o seu Ivair tinham levado o Pedrinho para uma cidade vizinha e ele não estava bem. Estava muito mal. Aquilo já me deu um aperto, uma sensação ruim daquelas que a gente não sabe explicar. No dia seguinte veio a confirmação. Era sarampo. E naquela época estava tendo uma epidemia forte ali na região. Muita gente ficando doente, muita gente sofrendo. Mas mesmo assim, no fundo, eu não achei que fosse acontecer
acontecer o pior. Só que aconteceu. No começo da noite a notícia chegou. O Pedrinho tinha partido. Naquele instante, foi como se alguma coisa tivesse sido arrancada de dentro de mim. A cidade inteira sentiu. Foi uma comoção. E junto com a tristeza veio o medo, porque de repente todas as famílias ficaram em alerta. Ninguém sabia quem seria o próximo, mas para mim não era só isso. Eu não tinha perdido só um amigo, eu tinha perdido o Pedrinho, aquele menino quieto que via coisas que ninguém mais via, que falava do passado como se estivesse acontecendo na frente dele. E eu nunca vou esquecer de tudo o que eu vi, ou melhor, de tudo o que eu presenciei ele vendo. Hoje eu já sou um homem, moro aqui em Belo Horizonte, tenho filhos, netos, uma vida inteira construída, mas tem coisas que o tempo não apaga, e o Pedrinho é uma delas. O menino com um dom que ninguém explicava, de ver o passado das coisas. Ai, gente, estou me arrepiando toda. Que Muito história bom, linda. Muito bonito. Triste, mas é linda. Gente do céu. Muito obrigado. Qual o nome? Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. Nossa, que história, gente. Olha, eu já tinha visto esse negócio de, né, sei lá, de um médium, no caso a pessoa era médium, tocar na mão da... A Dani tá falando sobre o que é isso, tá? Vai continuar. Né, mas assim, olha, eu tô lendo um caos que aconteceu, porque eu tinha visto isso em filmes, assim, né, da pessoa tocar na pessoa e a pessoa ser um assassino e ela vê que a pessoa matou alguém, né, eu já tinha visto uns filmes assim, mas nossa, fiquei muito contente, que história muito bonita e triste ao mesmo tempo, mas muito bonita, né, gente, da amizade dos dois também, que legal. Vamos lá, senhor diretor? É daí, a partir daí. A Thelminha, eu amei, ô Thelminha. A Adriana voltou, Thelminha. Thelminha, de hoje a 8 dias o lobisomem corre. É, Thelminha. Tem isso? Não sabia disso, não. Eu já ouvi falar que na quaresma o lobisomem não precisa da lua cheia. Todos os 40 dias ele pode virar lobisomem. A Adriana com carinha de horror. A Thelminha, obrigado, Vera, boa noite a todos. Ela avisou a gente que a Thelminha estava... Sim. Obrigado, Vera. A Adriana, sério? Também não sabia disso. A Vera, de nada. Aí a Dani começa a falar do caos. A Dani, aqui a Dani falando, o Pedrinho tem o dom da psicometria. Não conhecia isso. Não conhecia também, já que nem eu falei. Muito interessante, né? Já vi, assim, em filmes, alguma coisa assim, a pessoa tendo essa experiência, assim, de tocar. Ela continua falando embaixo aí, gata. Aqui a Dani, psicometria não é um dom muito comum. É, então, gente, não... O que você Hã? Não consigo. Você tá falando por Libras? Não consigo, minha irmã. Não. Do caos. Sim. Sim. Quando eu toquei. Você viu umas coisas que umas não coisas era legal. A Adriana teve uma experiência, né, tipo essa sim, agora ela tá lembrando. Agora eu lembrei. Né, gente? Caramba, e é um negócio que, pelo jeito, quando ele entra em algum lugar, ele entrava, né, quando ele tocava em alguma coisa, ele via o passado do... O que foi vivido ali, o que acontecia ali. No caso do terreno baldio, eu acho que ele viu, sei lá, um assassino, pessoas enterradas. Mas no ali. Quarto, ele viu duas meninas brincando. Ele não dá a entender que ele não via também só coisas ruins. Ele viu duas meninas brincando que ele ficou rindo. Sim. E vocês acreditam, eu lendo ali na hora que ele falou, eu parecia que eu estava vendo a cena que ele viu. As meninas brincando. Adriana, verdade. Aqui, verdade. A Vera, vou sair um instante. Vai lá, Verinha. A Thelminha, minha mãe falava que essa semana o lobisomem tá atacado. Barbaridade, vou ficar esperta aqui nos cachorros, hein? Da rua aqui, se começar com aqueles latidinhos, já sei. É o lobisomem correndo aqui às 7 encruzilhadas. Adriana, nossa, que medo. Que medo. Adriana, já passei por isso. A Adriana teve uma experiência bem parecida, né? Sim. Com isso, gente.
A Dani, Jadri, não deve ter sido fácil para você. Ó, a Dani captando aí a mensagem. A Sim. Adriana aqui já foi, sim, foi horrível. Thelminha dando boa noite. Chegou a Thelminha de novo. Chegou de novo, Thelminha, boa noite aqui, boa noite. E mais, aqui a Adriana, que triste, mas bonita, né? Triste, mas linda, né? Linda, linda. Muito Gostei. obrigado, Tarcísio. Brigadão, Tarcísio. Se você tem uma história assim, gente, mande aqui pra nós. É Mande aqui. pequenininha, mande pequenininha mesmo. A Thelminha aqui, gente, eu amei. A Thelminha. Isso aí, muito bom, né, Thelminha? Muito legal mesmo. Gostei dessa história, gente. Olha, os causos dessa semana estão assim, né, amor? Sim, muito bons, né? Vamos para o próximo? Bora.